Irmãos, vamos abrir lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4. A gente vai ler hoje do 20 até o 40. Senhor, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Mais uma vez podemos estar aqui meditando na Tua palavra, Senhor. Queremos colocar esse tempo diante do Senhor, pedindo ao Senhor a Tua unção, Senhor, a Tua bênção, para que possamos receber aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa manhã. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas e nos fortaleça para que possamos meditar aqui, Senhor, nessa porção, Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de falar conosco. Nós nos colocamos aos Teus pés e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, na última reunião em que compartilhamos sobre Deuteronômio, a gente começou esse capítulo e é importante a gente lembrar só alguns detalhezinhos aqui antes de darmos sequência aí do verso 20 em diante. No início desse capítulo, a gente sabe que são essas exortações de Moisés, né, para com o povo que estava entrando na terra, né? Já tinham passado aquele período todo no deserto e agora estavam entrando na terra. E Moisés traz para eles aqui a lembrança, né, e exorta o povo à obediência. E, irmãos, a gente sabe que a palavra-chave desse livro é a obediência. E como a gente lembrou no início, lá no capítulo 1 também, a gente pode estar lembrando disso, que esse é um ponto fundamental. Porque o tempo vai passando, né, e a gente observa os desvios do povo, né, mesmo estando vendo o Senhor, contemplando as coisas que o Senhor está fazendo, mas se desviam. Então, quando Moisés começa esse capítulo, a gente lembrou aqui dessas palavras que ele colocou aqui no primeiro verso, né? Então ele fala assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu hoje vos ensino, para os observardes ou cumprirdes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, ouve, observa, cumpra, viva, entre e possua. Esse conjunto de coisas que, como a gente viu, traz uma sequência, né, irmãos, importante. Se nós não conseguirmos ouvir o Senhor, nós não podemos observar, nós não podemos cumprir. Vou cumprir o quê? Eu não sei o que o Senhor falou, como é que eu posso cumprir? Né? Então a gente precisa ter clareza. E Moisés vem aqui acrescentando vários pontos importantes que a gente pôde estar lembrando aqui na última reunião. E um outro ponto que também eu quero reforçar com os irmãos, que está no verso 9, no verso 15 e no verso 23, e em outros versos também que ele usa essa expressão para guardar. Guarda-te, guarda. E nessa manhã eu queria lembrar isso com os irmãos e a gente focar um pouquinho nessa parte. Então o verso 9 ele fala assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém, as contarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Verso 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. E o verso 22. Guardai-vos de que vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem esculpida,
semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então, irmãos, Moisés encoraja e exorta o povo aqui a guardar. E quando a gente fala de guardar alguma coisa, né, a gente precisa lembrar que a gente não guarda lixo, né? O lixo, às vezes a gente guarda, né? A gente guarda muita coisa. Mas quando a gente guarda alguma coisa, né, que é importante, a gente tem o maior cuidado de guardar. Né? De vez em quando a gente vai lá olhar se está tudo direitinho. Então a gente guarda. Há um zelo em guardar. Mas Moisés aqui está exortando o povo a guardar, né, como ele fala, guarda-te, né, no primeiro, a ti mesmo. Então aqui ele está falando para o povo, mas ao mesmo tempo ele está dando uma direção particular, individual. Guarda-te a ti mesmo. E esse é um ponto, irmãos, que nós precisamos também meditar, porque às vezes a gente quer guardar os outros, mas a gente esquece da gente. E tudo tem que começar em nós. A gente precisa começar a praticar aquilo que o Senhor deseja de nós. Então, precisamos nos guardar, né? Precisamos guardar a nós mesmos. E aí ele fala, né? Guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Bom, quando a gente toca nessa questão de alma, né, irmãos, é uma questão que a gente vem falando e a gente tem ouvido muitos compartilhares sobre isso, né? Muitos irmãos já compartilharam. E a gente sabe que no processo de salvação, quando nós conhecemos o Senhor, a gente foi salvo no nosso espírito, né? Mas na nossa alma ainda está acontecendo uma salvação. Que o Senhor está trabalhando. Por isso que a palavra fala, né, que meu filho ainda está trabalhando, continua trabalhando. Né? E Paulo fala de uma salvação passada, de uma salvação presente, de uma salvação futura. E isso, para nós, né, fica claro que o Senhor está trabalhando nesse ponto, nesse lugar, na alma. Não é no espírito, na alma. Onde nós temos a mente, a emoção e vontade. E, irmãos, é onde acontecem todas as batalhas. Nós estamos vivendo fortemente esses momentos de grande luta na nossa mente, né, nas nossas emoções, porque quando afeta a nossa mente, as nossas emoções ficam descontroladas, né, como o nosso irmão Delso nos lembrava muitos anos atrás. Né, a gente consegue chorar diante de um capítulo da novela, né, mas diante da mesa do Senhor a gente não sente nada. Né, isso prova que as nossas emoções não estão bem controladas pelo Espírito Santo. Né, a gente chora por nada, por uns falsos ali representando algo que não é verdadeiro. Né? Mas quando a gente chega diante do verdadeiro, aquilo não consegue tocar o nosso coração. Né? E a nossa vontade. Porque, irmãos, dentro da nossa vontade, o Senhor colocou esse livre-arbítrio em nós, para que nós possamos decidir o que vai ser feito. Então, os irmãos percebem, a alma é um lugar importantíssimo, onde o Senhor quer nos salvar, onde Ele quer trazer a direção do Espírito para a mente, para a emoção e para a vontade. Ele quer controlar isso, e não eu controlar isso. Então é bem interessante a gente falar disso aqui no livro de Deuteronômio, porque o Senhor está falando, Moisés está exortando o povo, né? Isso aqui é uma mensagem para o povo de Israel, para que eles se mantenham firmes depois de entrarem na terra, né? Que é a figura da plenitude de Cristo, vamos dizer assim, né? Cristo controlando todas as coisas, né? A abundância de Cristo. E irmãos, e como isso é importante, como nós precisamos vigiar e orar nessa questão da nossa alma, porque os ataques são feitos, né?
E os irmãos sabem muito bem como é que isso acontece. Às vezes a gente está lá, né, nos nossos afazeres, de repente vem um pensamento. Ou de repente tu sente assim uma fisgada aqui na barriga e, nossa, eu vou lá na internet, fisgada do lado direito, o que é isso? Né, irmão? Essa é a primeira coisa que a gente faz, né? Aí tem um monte de coisa lá dizendo, nossa, meu Deus, eu tô mal. Né? E eu começo a pensar sobre isso e começa a dar um desespero, né? A gente fica apavorado, irmão. Mas não era nada, né? A gente fica com medo das coisas, né? E hoje esse acesso, né, às informações traz pra gente um perigo grande na nossa mente e mexe com as nossas emoções, né? E isso às vezes traz a gente, fica abatido, fica triste, fica pensando naquilo, puxa vida, né? E a gente começa a dizer, coitado de mim. Irmãos, esses pensamentos, vou dizer para os irmãos, quando você começa assim, poxa, ninguém me entende, coitado de mim, né? Olha só, eu estou nessa situação, sabe, irmãos, isso não é do Senhor, não é, tenha certeza. Quando alguém ficar passando a mão em cima do seu eu, irmão, não é o Senhor. Ele não quer exaltar você. É Ele que precisa ser exaltado. Então nós somos dele. Então, vamos pensar nisso. E Moisés exorta isso aqui, irmãos. Olha, guarda bem, né? A minha tradução usa essa palavra, guarda bem a tua alma. Não sei se tem outra tradução que usa uma outra palavra, ou se usa só guarda a tua alma, né? Mas o meu usa essa expressão, guarda bem a tua alma. Oi? Verso 9. Cuidadosamente. Guarda cuidadosamente, né? Cuidadosamente, né, irmãos? Olha só, guarda e cuida. Você precisa dar uma manutenção nisso. Não é uma coisa que você, tá bom, tá guardado e fica guardado. Não, precisa ter cuidado, porque as coisas vão contribuir para um ataque na tua alma. E, irmãos, e como a gente está nessa luta, né, do novo homem e do velho homem, né, essa batalha ela continua acontecendo todos os dias, todos os momentos, e a gente acaba, né, esquecendo que nós temos o velho homem, não é só o novo. Nem todos os nossos pensamentos são pensamentos espirituais, irmão. Muito pelo contrário, acho que a maioria não é. Porque também existe uma questão, né, irmãos? A gente está, às vezes, se enchendo de outras coisas que não é a palavra da verdade, que não é o Senhor. E isso também traz um problema na nossa mente. Então precisamos ser ajudados. E Moisés está aqui exortando profundamente. E no 15 ele fala, guardai, pois, com diligência, né? A irmã falou do cuidado, mas agora ele fala de diligência as vossas almas. Sabe, irmão, diligência é algo detalhado, com muito cuidado, mas minuciosamente, constantemente, perseverantemente. Nós falamos, né? O nosso irmão compartilhou com a gente sobre essa palavra, né? De perseverarmos. E eu creio, sabe, irmãos, que perseverança e obediência, elas caminham juntas. Porque se eu desobedeço, automaticamente eu não estou perseverando. Mas se eu obedeço, eu persevero. A gente pode cair? Sim, irmão. Estamos propensos a nos desviar? Sim. Mas o Senhor não quer isso. Então por isso que Ele exorta, por isso que Ele pede, toma cuidado, guarda a tua alma, né? E que a gente possa lembrar disso com diligência. E o outro, terceiro, guardar, ele fala de guardar, guardai-vos de que vos esqueçais da aliança, do pacto do Senhor vosso Deus. Sabe, irmãos, o Senhor fez um pacto conosco, né? Ele fez um pacto com o povo de Israel, mas Ele fez um pacto conosco também. Ele fez uma aliança com a gente, com cada um de nós, né? Quando Ele nos selou com o Espírito Santo, como foi lido lá em Efésios capítulo 1 hoje, nós fomos selados com o Espírito Santo. Então essa é uma aliança que o Senhor fez.
que não pode ser quebrada. E glórias ao Senhor por isso. Né? O Senhor não fazer, toma o Espírito Santo, não, agora você não está indo bem, me dá de volta. Né? Vou guardar em outro lugar que não funcionou com você. Não, Ele nos deu, irmão, e nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos nos encher da palavra do Senhor com muito cuidado. E aqui, irmãos, a gente vê que nesse verso 23, né, a questão aqui envolvida é a questão da idolatria. Né, imagens esculpidas e tudo, e quando a gente fala disso, né, a gente parece que fala assim, não, eu não tenho imagem nenhuma em casa, não adoro nada, não tem, isso não é para mim não, isso era lá para eles, lá que faziam os santinhos, né? E aí, irmãos, eu li para os irmãos o que o irmão F.B. Maia, no final da última reunião, o que ele define como ídolos para nós hoje, né? Ele fala assim, ídolo, né, é qualquer coisa visível que tome o lugar do que é invisível e eterno, ocultando de nossa vista, ou seja, ocultando o Senhor da nossa vista. Há um desvio de foco, né? Esse é outro ponto, né, irmãos, importante, porque o objetivo de guardar a alma é para nós não desviarmos o foco também. E o nosso inimigo, irmãos, ele sabe muito bem como desviar os nossos olhares do Senhor. E o Senhor nos criou de uma forma, né, como o irmão o irmão nos lembrava dos olhos, né? Por que nós temos os dois olhos assim na frente e não como os das aves, que são dos lados, né? Então lá o galo ele consegue olhar para um lado com esse olho e para o outro com o outro. O foco dele é para os dois lados, ele não tem um foco único. Mas a gente aqui não, né? Se eu olhar para o Lincoln, eu estou vendo o irmão ali atrás, a Júlia, mais embaçado, porque o meu foco está nele, né? E é assim que acontece. O Senhor nos criou com esse objetivo, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o objetivo. As outras coisas ficam embaçadas, nós só vemos o Senhor. É para isso, é para olharmos para Ele e fixarmos os olhos ali. Então, irmãos, o ídolo é tudo aquilo que entra na frente, que tira esse foco do nosso olhar. Cristo fica meio embaçado para a gente. Eu consigo ver as outras coisas, mas não estou vendo o Senhor com clareza. Isso é ídolo. Então, irmãos, vamos meditar sobre isso, né? Vamos pensar também sobre isso. Bom, com relação a obediência e perseverança, eu queria dar só a definição para os irmãos, que eu acho que é importante a gente lembrar. Perseverança, ela fala de conservar firme e constante, de permanecer sem mudar ou sem variar de intenção. Conservar firme, constante, permanecer. Sabe, irmãos, a gente, quando eu li isso aqui, a gente lembra lá da palavra do Senhor, permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerão em vós. Só isso, irmão, permanece em mim. Né? Então, perseverança, irmãos, é muito importante. E obediência, né, o obedecer é sujeitar-se à vontade ou autoridade de outrem. Sujeição a uma vontade que não é a nossa. Mas para quê, irmãos? Para cumprir, para executar, para estar sujeito, para não resistir, para ceder. Obediência é isso. Não resista ao Senhor. Nosso irmão Pedro lembrou, se não me engano, na última reunião, sobre resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas sujeitai-vos a Deus. Né? Mas, por outro lado, irmão, nós não podemos resistir a Deus. É sujeição. É estarmos debaixo, não permitir que a gente se afaste. Né? Deixe que essas coisas nos desviem. Não, Senhor, espera aí, depois eu não estou sem tempo agora. Né? A gente costuma sempre... O Espírito Santo, com a sua voz doce, né, nos fala e a gente fala assim, né?
agora não, deixa eu terminar isso aqui, né? Só que, irmãos, aí a gente já está lá no final do dia. Ih, rapaz, deixei o senhor lá esperando, falei que ia voltar, né? Esqueci dele. É assim mesmo, sabe, irmãos? É assim nós somos. O Senhor sabe muito bem das nossas dificuldades, mas Ele nos chama atenção para isso. E nesses dias de tantos ataques na mente, nas nossas emoções, né, que levam a nossa vontade a tomar atitudes erradas, né, o Senhor está falando, irmão. Ele continua falando. E a gente não tem dúvida disso. Né? Quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito e falado, e que nós temos percebido, temos visto. Exatamente o que Moisés está falando para o povo aqui. Vocês viram. Quando vocês estavam lá no Monte Sinai e o Senhor desceu naquele monte lá, vocês viram o fogo. Vocês ouviram a voz. Vocês não viram forma nenhuma. Exatamente para vocês não fazerem nenhum ídolo. Né? Vocês não montarem nenhuma imagem. De nada, irmão. De um animal, né? De nenhuma... da lua, do sol, das estrelas, tudo isso foi criado pelo Senhor. Então você não tem que se curvar diante de nada disso. Somente diante daquele que criou todas as coisas. Então, irmãos, precisamos obedecer, precisamos lembrar desses detalhes. E, voltando para a questão da alma, nós terminamos de estudar Pedro. Né? E, irmãos, é impressionante, né, como a gente vai vendo. Pedro, ele tinha um cuidado muito grande com relação às questões da alma. Então, se os irmãos quiserem abrir, 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sabe, irmãos, o Senhor está trabalhando na nossa alma para isso. Quando a nossa alma for ganha, irmãos, e talvez a gente possa dizer aqui assim, irmãos, quando a nossa alma for salva, nós vamos entrar no descanso, porque eu creio que a nossa luta, né, a nossa dificuldade é porque a nossa alma não está salva. Eu estou controlando a minha vontade ainda, mas quando estiver tudo isso sujeito ao Senhor, né, a mente, as emoções e a vontade, né, as questões externas não vão abalar o que está no nosso interior, irmãos. Né, como o salmista diz, as notícias ruins não vão trazer nenhum medo para mim, porque eu estou diante de Deus. E isso não é uma teoria, não é uma questão que eu só li ali, puxa, legal, muito bacana mesmo, mas na hora que a notícia ruim vem, né, na hora que chega assim, foi demitido. E agora? Como é que eu vou pagar a prestação lá que eu fiz, né? É a primeira coisa que a gente pensa, como é que eu vou fazer agora? E, irmãos, Pedro, ele nos lembra dessas coisas, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. No versículo 22 desse mesmo capítulo: já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Você quer purificar a sua alma? Ela tem que ser na obediência à verdade. Os irmãos estão vendo como é que a gente liga com Deuteronômio? Deuteronômio fala de obediência, é a palavra-chave. Você quer guardar a sua alma? Obedeça a verdade ao Senhor, irmãos. A verdade é a palavra do Senhor e o que o Senhor está falando. Não são interpretações que a gente escuta por aí. Temos que ser muito cuidadosos com isso também. No capítulo 2, verso 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios e tal. Mas vamos parar aqui.
capítulo 2 de 1 Pedro, verso 11. Então, amados, exorto como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Tá vendo, irmãos? De que nós temos que nos guardar? Concupiscência da carne. Elas combatem contra a nossa alma. Contra. Elas impedem que o Senhor salve a nossa alma. Entende? Vamos meditar nisso. Os irmãos vão meditando. No capítulo 2, verso 25. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de quem, irmão? Das vossas almas. O Senhor é o pastor, é o grande pastor, Ele está cuidando da gente. Ele não quer nos deixar por aí, irmãos, Ele cuida de cada detalhe. Mas nós somos tão inseguros, né? A nossa segurança, às vezes, está naquilo que nós imaginamos. Né? É bem interessante esse exemplo, né? Nós estamos aqui todos sentados em uma cadeira, mas ninguém pensou aqui, e se a cadeira quebrar, né? Se a cadeira tá bamba, você senta, mas tu fica inseguro, né? Isso é insegurança, porque você pensa que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu preciso tomar cuidado. Mas, irmãos, nós não podemos ter isso com relação ao Senhor. Tipo assim, não, mas o Senhor, pode ser que o Senhor faça uma coisa ruim. Não, irmão, o Senhor nunca vai fazer nada ruim para nós. Por mais que pareça ruim no momento. Por quê? O autor de Hebreus nos lembra disso, né? O que é ruim? Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Né? Mas depois ela produz um fruto pacífico naqueles que são exercitados pela disciplina. Sabe, irmão, não gostamos de disciplina. Disciplina é para os outros têm que andar na linha, mas quando eu tenho que andar certinho, eu quero fazer o que eu quero na hora que eu quero. Ninguém tem nada com isso. Tem sim, irmãos, o Senhor nos comprou. Ele tem tudo a ver com isso. Então, não podemos falar assim, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. O Senhor te permite, irmão, porque Ele te ama, mas Ele não quer isso não. Ele quer te conduzir, porque Ele sabe por onde vai te levar. Né? Então, Pedro, ele traz isso aqui para a gente. E o último, está lá no capítulo 4, 1 Pedro, verso 19. 1 Pedro, capítulo 4, verso 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confia suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Irmãos, falar de sofrimento com a gente é uma luta. A gente quer todas as coisas boas, mas menos sofrimento. Negar nós mesmos, tomar a cruz. Sabe, irmãos, isso é difícil para a nossa alma, para o nosso velho homem, mas não para o novo. Por isso o Senhor nos deu uma nova natureza, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Então, já fomos salvos, o Senhor colocou o seu Espírito Santo no nosso espírito, mas agora ele precisa sair, ele precisa alcançar nossa alma, irmãos, para depois chegar no nosso corpo. Podemos experimentar isso, irmãos, salvação no corpo, que bênção, que maravilha, né? E que o Senhor nos ajude. Então Pedro, irmãos, ele vem contribuindo com isso, unindo essa questão da obediência, né? Essa salvação da alma, da nossa mente, da nossa emoção, das vontades. Né? O outro texto que eu quero ler com os irmãos está lá em Romanos 12, que todo mundo conhece muito bem. Romanos, capítulo 12. Versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, transformai-vos pela renovação da mente. Onde que está a mente? Na alma.
Como é que a gente pode renovar nossa mente, irmãos? Em quê? Nas notícias? Naquilo que a gente está pesquisando? Naquilo que faz sentido na nossa mente? Que de alguma forma, isso aqui está fazendo sentido, então eu concordo. Mas não, irmãos. O que Paulo está falando de renovar a nossa mente? Primeira coisa, não vos conformeis a esse mundo. Então eu preciso avaliar o seguinte, o que o mundo pensa? O mundo faz assim. Então o Senhor não quer isso aí. Acabou. Se o mundo pensa assim, está diferente do que o Senhor pensa. E nós precisamos renovar. Como renovar, irmãos? A renovação ela vem pela palavra do Senhor. Está nos enchendo. Né? Como o irmão Romeu diz, dando material para o Espírito Santo trabalhar em nós. Estando cheios do Senhor, cheios dele. Mas como é que eu vou me encher se eu já estou cheio de outras coisas? Não cabe mais. Eu tenho tanta coisa para fazer. Irmãos, quando a gente encerra alguns ciclos na nossa vida, é muito interessante. A gente passa aquele período, né, de muito trabalho, de muita correria, mas aí depois você passa a ter uma certa estabilidade, você controla mais essas questões, mas você continua sem tempo. Mas como pode? Como é que não está dando tempo? Exatamente porque nós não estamos sujeitos ao Senhor, à vontade dele, nos inteirando daquilo que é importante para o Senhor, mas nós continuamos fazendo aquilo que é importante para mim, para você. Nós continuamos focados em nós mesmos, olhando para nós mesmos, olhando para as nossas dificuldades, para aquilo que eu não consigo alcançar. Mas o Senhor está falando assim, olhe para mim, eu vou te dar. Eu vou te colocar numa terra que emana leite e mel. Você vai trabalhar, né? Você vai cultivar o campo que eu te der. Porque eu vou abençoar essa terra para ela produzir o que é necessário para você. Irmãos, é diferente do que trabalhar, né, com aquela sentença, né? Com o suor do teu rosto comerás o pão. Mas agora, irmãos, o Senhor veio. Ele é o pão da vida. O que eu preciso fazer para comer desse pão? Eu preciso suar, irmão? Não. Para isso, não. De certa forma, né, irmão? Irmãos, me entendam o que eu estou colocando aqui, comparando lá com Gênesis. Mas o Senhor sabe, irmãos, e nós sabemos que quando nós negamos a nós mesmos, nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, aí sim nós vamos dedicar tempo. Isso é fundamental, irmão. É fundamental. Mas vivemos dias difíceis com relação a isso. Então, não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que experimenteis. Você quer experimentar a boa vontade perfeita do Senhor, agradável? Você precisa estar dentro desse contexto, né? Porque às vezes a gente quer a vontade do Senhor, mas eu não quero renovar minha mente. Eu não permito que o Senhor transforme o meu pensamento. Eu firmo ali, não. E o Senhor quer quebrar essas barreiras, sabe, irmão? Para que a gente esteja livre. Livre para Ele. Fomos libertos para Ele. Né? Como um irmão já disse, né? Nós éramos escravos do pecado, né? Do diabo. Aí o Senhor vem e nos livra e nos dá uma carta de liberdade. Mas precisamos entender que agora eu posso me oferecer a ser escravo do meu Senhor, por causa do amor com que eu vejo nele. Né? Não é totalmente diferente do que eu tinha antes. Vivi em trevas, né? Sem direito de fazer nada. Sabe, estando pressionado, né, por algo que estava me matando, mas agora o Senhor vem e me dá vida, e vida e abundância para Ele. Não é para mim, irmão, para eu decidir minhas coisas e fazer tudo que eu quero, para que eu olhe para os planos desse mundo e aquilo que as pessoas desse mundo
planejam e também fique desejando essas coisas. E que a gente pense sobre isso. Bom, eu queria ler com os irmãos ainda alguns versículos, mais uns minutinhos ainda, os irmãos podem me ajudar. Pedir para um irmão abrir no Salmo 19, verso 7. Outro irmão abrir no Salmo 23, verso 3. Esse aí já pode falar de cor, hein? Outro irmão abra no Salmo 34, verso 2. Então vamos ler esses três aí. 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que lindo, né, irmãos? A lei do Senhor é perfeita. Nós estamos lendo aqui em Deuteronômio questões da lei. A lei que foi dada para o povo de Israel. Ela é perfeita. Mas hoje, irmãos, ela está escrita nos nossos corações. E nós podemos cumpri-la por meio do Espírito Santo. Não eu cumpro, eu me esforço para cumprir, mas eu permito que o Espírito Santo cumpra a lei do Senhor em mim. Capítulo 23, verso 3. Irmãos, como nós precisamos nesses dias de refrigério na alma, né? E o nosso bom pastor, ele nos leva a esses lugares onde a nossa alma é refrigerada, né? É acalmada. Capítulo 34, verso 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Isso aí. Gloriar-se-á a minha alma no Senhor. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Outro irmão abra no Salmo 41, 4. Outro no 42, 1. E outro no 42, 5. 41, 4. Tu disse, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. 42, 1. Como Isso. suspira a poça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Aleluia. 42, 5. 5. 5 também. Porque está abatida a minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe, irmãos, aqui a gente vê Davi no 41, né, desejando, né, falando, Senhor, compadece-me, sara a minha alma. Sabe, irmão, será que a gente percebe que a nossa alma está doente quando ela é governada pelo nosso eu, pelas nossas vontades? Ela está doente, irmão. Por isso que Davi fala isso, Senhor, sara a minha alma, pois pequei contra ti. Pequei. Sara. Mas aí, irmãos, quando a gente entra aqui no 42, ele toca nisso, né? Assim como a corça, o cervo anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma anseia por ti. Sabe, irmãos, naturalmente, você acha que nós vamos querer amar o Senhor, desejar o Senhor nessa intensidade, como um animal que busca água com sede? Será? Nós gostamos de ler e falar, mas será que isso realmente pode ser alcançado? Sabe, irmãos, não é uma utopia, não, é uma verdade, e ela pode ser alcançada. Buscai e achareis. Você quer? O Senhor te oferece. Sabe, ele ofereceu para aquela mulher lá no poço. Eu tenho uma água para te dar. Você nunca mais vai ter sede. Mas ela pensou logo na água normal, né? Poxa, me dá aí então, Senhor, que eu não quero vir aqui. Eu estou me dando muito trabalho vir aqui nesse horário aí de meio-dia, né? Eu vim aqui muito ruim. Eu quero. Mas é assim, irmão, assim nós somos. O Senhor nos oferece algo e a gente pega para nós só. A gente esquece que tem que ser para Ele. A água que Ele nos dá é para Ele.
para lavar, para limpar. Isso é muito interessante. E no verso 5 ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? Você está abatido, está perturbado, tem coisa na sua mente, você não para de pensar nisso o tempo todo? Por quê? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E ele fala, né, pela salvação que há na sua presença. E quando a gente lê aqui, irmãos, presença, a gente viu lá em Deuteronômio que o Senhor libertou o povo do Egito, não só através das pragas e tudo, mas lá Moisés registrou lá: mas a minha presença estava com vocês. Porque, irmãos, isso faz toda a diferença. Se o Senhor não está conosco, irmão, aonde que nós vamos? Vamos fazer o quê? Vamos seguir o curso desse mundo? E aí Paulo fala lá em Coríntios, né? Se nós estamos esperando, né, só nessa vida, somos mais infelizes. Então, o Senhor nos dá a esperança verdadeira, que é nele. Então, na sua presença, a plenitude de alegria, e vai por aí afora. Só mais alguns agora, irmãos, para a gente finalizar. O irmão abra no Salmo 86, 4. Outro irmão no 103, verso 1 e 22. Outro no 116, 7 e 8. Então, o irmão que achou aí o 86, 4. Alegra minha alma, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Alegra, Senhor. Alegra a minha alma. Você quer estar alegre, irmão? Coloca a sua alma lá aos pés do Senhor. Salmo 103, 1 e 22. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é mundo bendiga o seu santo nome. E 22. Bendizei ao Senhor, vós todos. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma, Senhor. Sabe, irmãos, precisamos bem dizer. Davi, ele tinha essa prática. Sabe, às vezes a gente vive só maldizendo de alguma forma, né? Só somos os murmuradores, né? Que o Senhor nos livre disso, sabe, irmãos? Precisamos tocar nessas pequenas coisas e bem dizer ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Salmo 116, versos 7 e 8. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte minha alma, as lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Ô, irmão, que coisa linda. Volta minha alma ao teu repouso. Sabe, irmãos, o repouso, o descanso. Volta. Você está agitado, irmão, você está nervoso, preocupado. Ai, dorme, não consegue nem dormir pensando em tantas coisas. Ai, irmão, pede ao Senhor: Senhor, leva minha alma ao teu repouso, a descansar. Sabe, é uma palavra maravilhosa, irmão, mas nós somos ovelhas, né? E como eu estava lembrando para os irmãos ali, lá na casa da Edilene, quando a gente estava estudando o Salmo 23 lá, a gente estava falando disso. A ovelha é um animalzinho muito... fica incomodado à toa, irmão. Né? Se dá um barulho alto, ela já apavora, né? De noite tem um barulho, já causa um tumulto no meio né? Lá onde elas estão dormindo, né? Se a mosca e tal começa a colocar alguma coisa no nariz dela, nossa, aí começa a dar elas ficam incomodadas, irmão. Elas não conseguem sossegar. Mas precisamos, Senhor, move a minha alma para o teu repouso, né? E ele explica aqui, ele fala assim: pois o Senhor te fez bem, pois livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar. Irmãos, andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Que o Senhor nos ajude, né? E o último eu vou ler para os irmãos, é o 143, verso 8. Vamos andando um pouquinho mais para frente aí, fala assim:
Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Sabe, irmãos, elevar a alma tem que estar diante do Senhor. Apresenta ela. Sabe, fala: Senhor, tá aí, a minha mente, a minha emoção, a minha vontade, eu quero que o Senhor a controle. Eu quero que o Senhor a mantenha firme em ti. Né? Que o Senhor nos ajude a lembrar disso, irmãos. Que possamos ainda meditar sobre esse assunto nesses dias tão difíceis, onde nós ouvimos tantas coisas, né? E o Senhor sabe o quanto nós somos fracos, né? E às vezes essas setas do inimigo, elas nos perturbam, sabe? Elas trazem um temor. Mas, irmãos, o Senhor nos livrou da morte. O que mais a gente precisa? O Senhor nos deu uma vida eterna. E precisamos, irmãos, ansiar em estar com Ele, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Então, a palavra fala que quando Ele se manifestar, nós vamos olhar para Ele e vamos nos ver nele. Então Ele está fazendo essa obra. Ele vai completar essa obra até esse dia. Mas, irmãos, vamos ser cooperadores do Senhor. Vamos permitir que Ele faça. Quando Ele te falar, não deixa para depois, não. Para tudo, irmão. Para tudo, vai lá. Obedeça. Experimenta isso. Porque, irmãos, a gente vê aqui, nesse capítulo de Deuteronômio, que o Senhor já fala para eles aqui, ó: eu sei, depois que vocês vão entrar aí na terra e tudo, vocês vão ficar velhos e vão fazer os ídolozinhos para vocês. Eu sei que vocês vão fazer isso. É impressionante, né, irmãos? Imagina, eles nem entraram ainda. O Senhor: não faça ídolo. Não, mas eu sei que vocês vão ficar velhos e vão fazer. Vocês vão ser levados para outros, né? Como foram levados para a Babilônia lá, para adorar os ídolos da Babilônia lá. Mas graças ao Senhor, irmãos, como a gente tem visto, lá na Babilônia eles foram curados de ídolos. Graças ao Senhor por isso. E nós também precisamos, irmãos, de cura da nossa alma, né? Que o Senhor nos ajude a lembrarmos disso tudo. Tinha outras coisas aqui ainda dentro desses versos, mas a gente vai deixar para a próxima reunião. Graça e paz, irmãos. Se vocês gostaram do compartilhar, deixe o seu like, deixe o seu gostei, o seu comentário e se inscreva no canal. Terá muito mais palavra, muito mais edificação, e Deus abençoe a todos.